Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao 8. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: assentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, chamado Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Lugar em que você está é terra santa, amados. Aonde você botar a planta dos teus pés é terra santa, porque aquele que habita em vós é santo. O nome dele é Espírito Santo. Só quem crê dá glória a Deus, amados. Para quem crê, ah, mas será que ele habita em mim mesmo? Acabou, já era. O Espírito Santo ele não está de passagem em nós. A morada dele é permanente, não é esporádica, é permanente na vida do crente. Pecou, o Espírito Santo vai embora? Não, ele se entristece, nós o abafamos, o anulamos, mas ele está lá, disposto, pronto para te dar uma nova oportunidade, pronto para pegar na tua mão e te levantar. Levanta-te, filho meu, levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo. O Espírito Santo ele mora em você, e a morada que ele faz é permanente. Verso 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amados, ele fala aqui que ele fala de uma forma afirmativa, presente. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Ele não era, ele não será, ele é. Ou seja, esses três personagens estavam vivos na presença de Deus. O próprio Jesus disse: quando Deus se afirma ser Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porventura ele é Deus dos mortos? Não, ele é Deus dos vivos. Abraão, Isaque e Jacó não estavam, eles estão vivos. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o teu sofrimento, meu amado. Deus conhece o sofrimento do teu povo. E o nosso Deus é o único Deus que tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala. O teu Deus fala. O teu Deus fala, o teu Deus fala, Ele responde, Ele ouve, Ele conhece.
Ele conhece. Ele conhece o teu pensamento. Ele esquadrinha o teu coração. E nada lhe foge ao conhecimento. E olha o que ele fez. E olha o que ele faz. E olha o que ele continuará fazendo. Verso 8. Por isso desci. Aleluia. Ele desceu, amados. Ele desceu da sua glória. Ele desceu da sua majestade, porque Ele se importa com o seu povo, porque Ele se importa com a tua vida, porque Ele se importa com a tua família, porque Ele se importa com a tua situação. Ele desceu para livrar, Ele desceu para resgatar, Ele desceu, aleluia. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, aleluia. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do zebuseu. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua presença, Senhor meu Deus, ela é inconfundível, Pai. A Tua presença no meio do Teu povo, oh Senhor meu Deus, ela é incontestável, Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor se importa conosco. Obrigado, Senhor meu Deus, porque o Senhor se importa com a minha vida. O Senhor se importa com a tua igreja. O Senhor se importa com o teu povo na sua individualidade, Senhor meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor não é um Deus apático, que está somente contemplando, Senhor, mas não, Tu és um Deus que age, Tu és um Deus que interage, Tu és um Deus que opera, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós somos pecadores, sim, Pai. Nós somos falhos, Pai. E Tu sabe muito bem, Pai amado. E graças a Deus o Senhor não tem nos tratado segundo o que merecemos, mas tem nos tratado segundo a Tua misericórdia e a Tua bondade. Pai, assim como o Senhor falou com Moisés em meio à sarça, fala conosco também nesta noite, Senhor, através da Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor meu Deus. Oh Senhor, quebranta esse coração endurecido, prepotente, oh Senhor meu Deus, para que a Tua palavra tenha livre acesso a este coração, a esta mente, a esta alma, Senhor. Revela-nos, ó Deus, a Tua palavra, traz luz, ó Pai, ao texto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A presença do Senhor é real aqui, amados. É real, ela é verdadeira. Não pelo que acontece, mas por causa da sua palavra. Jesus disse que as minhas palavras, elas são espírito, traz vida, traz mudança. Ela faz a diferença, amados. O louvor é gostoso, amado. A gente se quebrando no louvor, a gente se alegra no louvor, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio dos louvores. Quando nós estamos louvando aqui, amado, o Espírito Santo está curando. Quando nós estamos louvando aqui, o Espírito Santo está atuando. Ele está operando na tua casa, está trazendo solução, está abrindo porta de emprego, Ele está curando enfermidades. Enquanto você louva o Senhor. Mas a palavra, amados, quando é lançada no nosso coração,
ela fica cravada permanentemente, alimentando, sustentando, fortalecendo, direcionando. Assim é a palavra de Deus. Assim é a palavra de Deus. O crente perde tempo quando ele não lê a palavra de Deus, quando ele não medita na palavra de Deus, quando ele não se alimenta da palavra de Deus, quando ele não respira a palavra de Deus, quando ele não bebe da fonte da água viva. Ele perde tempo. Mas quando a gente se alimenta deste manancial que é a palavra de Deus, eu pareço que eu vejo assim, as letras pulando para fora. Eu vejo as letras saltitantes, revelando a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, através da palavra. Mas isso é para quem crê. É para quem crê, meu amado. Amados, esse texto que nós lemos aqui é uma das maiores revelações de Deus no Velho Testamento. Porque no Novo Testamento a maior revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele revela o próprio Deus. Porque Ele é Deus. Amém? Mas no Velho Testamento não. Ele não se revelou assim a Noé. Ele não se revelou assim a Abraão. Mas se revelou desta forma a Moisés, demonstrando o seu caráter, quem ele é. E só foi uma vez no Velho Testamento, que é justamente essa passagem. E Moisés ficou tão impactado com aquela revelação, com aquele encontro. Amados, a revelação de Deus, olha, anota isso. A revelação de Deus, ela é progressiva. A revelação de Deus, ela progride, ela aumenta, ela cresce, ela traz conhecimento, ela traz luz, ela traz entendimento. O que Moisés viu, em primeiro lugar? Vamos ver se vocês gravaram o texto. Moisés viu, virou e viu o quê? Uma sarça que queimava. Essa sarça ardia. O que Moisés pensou? O que será isso? Como é que pode a sarça queimar e não ser consumida? Primeira revelação. Aquilo atraiu a atenção de Moisés. O Espírito Santo é uma maneira de te atrair para Jesus também, meu amado. Eu lembro que quando eu me converti, foi numa empresa metalúrgica da qual eu trabalhava. E eu achava interessante aquelas pessoas se juntavam debaixo da árvore ali. E de vez em quando eu passava com quem não queria nada, ali, só de olho para ver o que estava acontecendo. Alguns choravam, outros sorriam e cantavam louvores. Esse povo é doido, pensava eu. Mal sabia eu que eu estava sendo atraído para ficar no meio desse povo doido. Eu trabalhava na parte administrativa na época. E ali aquele pessoal que estava ali é tudo da fábrica. Que é usado na fábrica é uma benção. E olha, eu caí no meio daquela malha, mas o Espírito Santo usou aquele momento, aquele povo, aquela situação para me atrair a minha atenção. A revelação de Deus é progressiva. Moisés, ela viu a sarça ardendo. E o que ele fez? Ele se aproximou. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo. Aí, o que aconteceu? O que ele viu? Quando ele se aproximou da sarça, e a sarça se queimava e se consumia, ele viu o anjo do Senhor. Foi ou não foi? Não tinha um anjo do Senhor no meio da sarça? E o anjo falou com ele. E ele se prostra diante daquela voz.
Tira a tua sandália, Moisés, porque o lugar onde estás é santo. Terceira revelação. Ele entende quem estava falando com ele era o próprio Yahvé, era o próprio Jeová, era o próprio Deus Todo-Poderoso, amados. A revelação de Deus é progressiva. O Espírito Santo vai sempre tentar arrumar uma forma de nos atrair a atenção, para nós nos aproximarmos. A revelação, ela continua, ela não para. E nós, amados, vamos passar por essa terra. Nós vamos até chegar na glória, até chegarmos na revelação total e permanente, que nós o conheceremos assim como Ele é, nós o veremos, porque assim como Ele é, nós também seremos. Tessalonicenses capítulo 5. A revelação de Deus. Eu estava no decorrer dessa semana, eu gosto muito de ouvir alguns louvores, os louvores antigos, e me tocou, me chamou a atenção um louvor que falava da sarça que ardia. E o cantor, o compositor, não sei, ele cantava, fazia essa narrativa da sarça, e ele perguntava, por que Deus escolheu uma sarça para falar com Moisés? Eu queria cantar esse louvor, né? Minha esposa falou, não canta não, que é antiga, é feia. Eu falei, tá bom. Eu acho que eu sou das antigas. Por que Ele escolheu aquela sarça ardente? Por que Ele escolheu a mim, sendo que tem outras pessoas melhores que eu? E eu comecei a pesquisar e fui estudar. O Espírito Santo me incomodou, não me incomodou, mas ele falava no meu coração. E buscar, entender, por que Deus usou uma sarça para falar com Moisés? Por que Deus usou aquele arbusto, é praticamente um arbusto, para fazer a maior revelação desde a criação? Quando Ele se revela a Moisés, quando Ele fala que eu sou o que sou, está falando do nome dEle, do caráter dEle. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos rapidamente, não quero tomar muito tempo, daquilo que Deus compartilhou comigo. Eu coloquei aqui como tema desse sermão, aprendendo com a sarça. Aprendendo com a sarça. A sarça tem algumas coisas para nos ensinar. Moisés, quando ele foi escolhido, quando ele nasceu, a mãe dele viu alguma coisa diferente nele. Porque todas as crianças até 2 anos naquela época, o faraó estava mandando matar todos eles. Moisés salvou e foi criado pela própria mãe, amamentado pela própria mãe, só que como filho da filha de faraó. E Moisés a Bíblia fala que Moisés, ele foi criado dentro do palácio do Egito, com todo o conhecimento e sabedoria. O Egito nada mais, nada menos, era a maior potência daquele tempo, o maior governo daquele tempo. Onde eles atacavam, eles venciam. Onde eles entravam, eles governavam. A sua palavra era a lei. E Moisés foi criado nesse meio. Ele era príncipe do Egito. Até os 40 anos, Moisés foi forjado dentro do Egito. Entre aquela idolatria, aquela polpa toda, um homem que estava sendo preparado para ser um faraó. Moisés ia ser faraó. Deus muda todo o curso da história. Ele mata um egípcio e foge para o deserto. E lá ele fica mais 40 anos. E Deus se revela para ele através dessa sarça ardente. O que Deus queria mostrar para Moisés? Que forma Deus queria
ensinar a Moisés. Moisés tinha que ser preparado para assumir uma posição diante de Deus. Moisés precisava ser preparado para ser usado por Deus, o propósito de Deus. E ele escolhe se manifestar através de uma sarça, uma moita, um meio de mato. Ele poderia ter se manifestado numa árvore frondosa, uma palmeira, uma tamareira, ou numa figueira. Mas não, ele escolheu uma sarça, uma árvore pequena, não tem quase folhagem, é espinhuda, até as suas folhas têm espinho, e ela é comum no deserto, tem muitas no deserto. Eu comecei a procurar entender o que Deus estava querendo ensinar para Moisés, e o que Deus quer ensinar para você, e o que Deus quer ensinar para nós nessa noite. A primeira lição que Deus nos ensina, meus amados, é a humildade. Eu vejo a humildade. Em meio a tantas árvores frondosas da qual ele poderia usar, ele usou uma sarça pequena, como muitas no deserto. Ele tinha que mostrar para Moisés ser simples, a simplicidade. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas e fez tudo pelo poder da sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia pelo poder da sua palavra. De repente ele se manifesta através de uma sarça. Como Moisés devia ser uma pessoa altiva, porque quando ele chega em Midian, quando ele defende as filhas de Jetro, elas mesmas relatam: nossa, ele luta como um príncipe. Ele tinha uma forma de um príncipe. Talvez ele pensasse como um príncipe, arrogante. Eu sou a segunda pessoa do Egito, fui formado nas melhores faculdades do Egito, em meio à pompa, em meio à riqueza, em meio ao ouro, em meio à mordomia. Deus entendia que Moisés precisava ser abatido, a pompa de Moisés precisava ser abatido, a arrogância de Moisés precisava ser abatido. Por isso ele se manifesta através de uma sarça. Deus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chamou aquelas que são para confundir aqueles que não são. Às vezes, amados, Deus tem um projeto na nossa vida. Às vezes Deus tem um projeto na nossa vida, mas nós retardamos o projeto de Deus na nossa vida. Nós retardamos a bênção de Deus na nossa vida, porque muitas vezes somos arrogantes. E Ele demonstra de capa a capa dentro da Bíblia a sua humildade. Deus desce para salvar o teu povo. Jesus desce para salvar ao mundo, a salvar a mim e a você. Deixou, está lá escrito em Efésios 2, Filipenses 2, que Ele mesmo sendo em forma de Deus, Ele usurpou ser igual a Deus. Antes se humilhou a si mesmo, se esvaziando de toda a sua glória. Ele baixou, Ele desceu. O Espírito Santo também desceu. Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e houve entre eles línguas partidas. Veio um vento impetuoso no meio deles, o Espírito Santo desceu. O Pai desce, o Filho desce, o Espírito desce. Mas nós muitas vezes não damos o braço a torcer. Achamos que somos donos da razão, achamos que estamos acima de todas as coisas, quando Ele nos dá o exemplo de humildade. Muitas vezes, amados, nós nos sentimos
um patamar mais elevado pelo carro que possuímos. Muitas vezes nos sentimos num grau mais elevado pela posição social da qual nós nos encontramos. Muitas vezes nós achamos dono da razão em meio a uma discussão. Temos vergonha de reconhecer o nosso erro se falhamos. Temos vergonha de pedir perdão quando pecamos. Arrogância. O ser humano é arrogante. O ser humano é prepotente. Muitas vezes nós retardamos a bênção de Deus na nossa vida por causa da nossa arrogância. Nariz em pé. É nariz em pé que fala? Empinado. Por causa da nossa ignorância, a nossa arrogância, Deus nos põe num degrau menor para tratar conosco. Moisés teve que ficar 40 anos cuidando de rebanho de Jetro, cuidando de ovelha. Ser pastor, meu amado, é tão bonito quando a gente vê nas figuras, né? Nos desenhos, ser pastor, que legal, no meio dos campos. Ser pastor, meu amado, é viver fedido, que aquele cheiro dos animais fica impregnado no pastor. A sua esposa, quando vai ter com ele, ela coloca aquele pregador no nariz. Não sei se tinha pregador naquela época, mas 40 anos, amados, fedendo no meio do deserto. 40 anos para quebrar a prepotência de Moisés. Quanto tempo Deus precisa para quebrar a tua prepotência, o teu nariz empinado, a tua arrogância? Quanto tempo? Quanto tempo mais você vai protelar o agir de Deus na tua vida, o propósito de Deus na tua vida, achando que você é a última bolacha do pacote? Desce, meu amado, desce das tuas tamancas. Ele é Deus, tu é pó. Amados, Moisés iria ser usado grandemente por Deus, e foi usado, mas ele precisava ser trabalhado. Nós também, amados, temos que ter trabalhado o nosso caráter. Trabalha numa empresa mais arrojada. Amados, essa semana eu estava no mercado, eu já estava trabalhando nessa pregação. Eu vi o que é ser altivo, arrogante. Tive a oportunidade de contemplar. Camarada estava na fila do caixa, no mercado, eu com pressa, e ele blá 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 com a caixa. Eu não sou muito de escutar a conversa dos outros, não. Já tem minhas pipas, vou querer saber da pipa dos outros. Já tem meus problemas, vou querer saber do problema dos outros, né? Eu estou, mas como a conversa estava se prolongando, eu peguei, encostei do lado, e ele percebeu. Estava falando para ela que eu fui no outro comércio e o rapaz ofereceu se eu queria nota fiscal paulista. Eu falei, como? Se eu quero nota fiscal paulista? Estou perguntando se eu quero, se não quiser eu não faço. Eu voto a você porque eu sou, o que ele é? Fiscal da Receita Federal, alguma coisa assim. Mas falando assim com aquela arrogância, eu já falei, Jesus, queima ele, queima ele. E ainda olhou para mim assim, sabe? Rapaz, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Arrogância. O homem, irmãos, muitos homens quiseram ser Deus, muitos homens se colocaram na posição de Deus, mas não se ouve na história nenhum outro Deus que quis ser homem, Jesus homem.
Não teve na história. Ele nos ensina a lição da humildade. Ser humilde, ser simples. Errou, pede perdão. Não é feio não é vergonhoso não. Pegou emprestado, não deu para pagar? Vai lá, conversa. Fulano, não vai dar para pagar. Mas fala com o pastor Fantini, que a gente vai orar e chorar junto. Que eu não vou pagar a conta de ninguém. O Espírito Santo é especialista em quebrar altivez. Ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde. Jesus chega a dizer assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprende com Jesus, aprende com Ele. Ele é o nosso modelo de mansidão, modelo de humildade. Irmão, eu sendo um homem, se um camarada me der um tapa na cara, eu não sei se eu vou dar o lado direito. Não sei se eu vou pedir licença para o Espírito Santo. Não sei. Na hora, se acontecer, depois eu conto para vocês. Mas Jesus, ele nos ensinou: alguém bateu à direita, dá à esquerda também. Orai pelos seus inimigos. Orai por aqueles que vocês perseguem. Bendizei e não maldizei. Ser humilde. Errou, peça perdão. Peça perdão. Ser humilde. Você está errado, reconhece teu erro. Seja humilde. Tá bom, Miriam? A Miriam ficou quietinha. Estou brincando, Miriam. Outra lição que eu aprendo com a sarça, amados, é a exclusividade. Deus não usa qualquer um. Eu estava vendo as pessoas que entendem desse negócio, diz que a sarça é uma madeira dura. É que nem você, assim, duro, cabeça dura, coração duro. A sarça também é dura, madeira dura. Ela não se molda. Se for fazer qualquer moldura com ela, ela racha, ela quebra. Ela não aguenta ser moldada, Davi. Está que nem você. Você está se esforçando, aleluia. Brincando, Davi. Irmãos, até hoje, você já viu os pregos que pregaram Jesus na cruz? Irmãos, foram uns 3, 4 pregos que pregou Jesus. Mas tem milhares de pregos aí que falam que é de Jesus que foi pregado na cruz. Vocês imaginam a sarça que foi usada por Deus? O que eles nos iam fazer para idolatrar essa árvore? Deus é exclusivo, Ele gosta de ser exclusivo. Ele não divide a sua glória com ninguém. A sarça que Ele usou nunca mais foi usada, nem antes e nem depois dele. Exclusividade. Deus também quer o teu coração com exclusividade. Ele quer a tua boca com exclusividade. Ele quer as tuas atitudes com exclusividade. Uma cabeça não pode ter 2 coroas. Ou é você quem governa, ou é Ele quem governa todas as coisas. Ou é você que governa a tua vida, ou é Ele quem governa a tua vida. Exclusividade. Jesus chega a dizer que nós não podemos servir 2 senhores. Ou a gente vai servir bem um, ou servir bem mal o outro. Exclusividade. Aonde tem divisão, a glória de Deus não se manifesta. Isaías, no Monte Carmelo, chega a perguntar: até quando vocês vão titubear entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar titubeando? Se é Baal, segue-o. Se é Jeová, serve-o. Diferente. Diferente.
Andar com Deus é servir a Deus. Dizer que crê em Jesus é servir a Jesus. Não adianta a gente falar uma coisa e agir de forma errada. A gente conhecer a palavra de Deus e não agir de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia fala que não é para falar palavrão, e você fala palavrão. Jesus fala: cuidado com o que você vê, porque os olhos são as cantinhas do coração. Mas está lá no Facebook vendo um monte de coisa boba. Está lá assistindo novela das 8. É 8? 8, é verdade? Vocês estão espertos. Deus quer ser o dono exclusivo do teu coração. Exclusivo. Timóteo, ele chega a dizer: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. A boca que glorifica a Deus, glorifica a Deus. A boca que glorifica a Deus, ela glorifica a Deus. Não fica falando bobagem, não fica falando palavrão. Na igreja, aleluia, glória a Deus, fala tem línguas, aleluia. Mas chega em casa, é um trovão. Fala mais que a língua e fala aquilo que não deve. Age de forma errada. Você é ou não é? Ele é. Então nós também temos que ser verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Amém? Exclusividade. Encerrando aqui, amado, a última coisa que Deus quer ensinar para Moisés é pureza. Mas que tem a ver com a sarça? Tem a ver com a pureza. Amados, essa sarça é tão brava, ela é tão ruim, ela é tão espinhuda, até nas folhas dela, Cícera, as folhas têm espinho. Não é somente nos seus ramos, até na folha. Passarinho não faz ninguém lá, não. Porque onde ele faz ninho, ele faz cocô, faz sujeira. Na sarça que Deus usa, não pode ter sujeira, não pode ter cacá, não pode ter cocô, não pode ser impura. Deus exige do seu povo pureza, porque ele é puro. Muitas vezes somos contaminados, amados, com aquilo que vemos, somos contaminados com aquilo que ouvimos, que o ouvido não é um cesto de lixo. Tem certas coisas que chegam ao nosso coração, amados, que é sujeira, é imundícia. Foge da aparência do mal, foge dela. Seja puro ao Senhor. Tudo é puro aos olhos do puro. É o que nos ensina Paulo. Que os seus olhos também sejam puros, que você seja puro, que você tenha um coração puro, não malicioso. Pureza. São alguns aspectos dos quais Deus quer mostrar para Moisés, quer ensinar a Moisés algumas lições. Em Hebreus capítulo 12 diz assim: olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Não se deixe contaminar com coisas banais. Não perca a tua alegria por coisas banais. Não esmoreça na tua fé por coisas banais. Antes, se fortaleça no Senhor. Amém, igreja?
as 3 lições que eu posso aqui, Deus ministrou meu coração, concluindo aqui, para que possamos ver a glória de Deus em nossas vidas, devemos ser mais humildes, vivermos de maneira exclusiva para Deus, e nos separarmos de tudo o que é impuro, tudo aquilo que contamina. Amém, igreja? Amém. Posso colocar de pé? Deus abate o soberbo, o arrogante. Busque ser humilde, compassivo. Busque compreender as pessoas. Deixa de ser arrogante. Desça das tuas tamancas. Você não é o cara. Você não é o centro das atenções. O centro das atenções é Ele. O dono da razão é Ele. O dono da verdade é Ele. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos como igreja, estamos aqui reunidos como família de Deus, Pai. Eu, pela fé, Senhor, eu creio que o Senhor tem projetos para conosco, assim como o Senhor teve com Moisés, o Senhor também tem projetos para conosco, não em meio ao deserto, mas em meio à nossa casa, em meio à nossa família, em meio ao nosso trabalho, em meio aos nossos amigos, em meio à escola. Pai, ajuda-nos a sermos melhores, ó Pai. Quebra, Senhor, meu Deus, a altivez do nosso coração, Senhor, toda a prepotência, toda a arrogância, Senhor, porque tudo que temos e possuímos é do Senhor, não é nosso. Foi o Senhor quem nos deu. Em nome de Jesus, Pai amado, abre a mente, abre o entendimento, traz luz, Senhor, ao coração deste homem, desta mulher, desta jovem. Traz luz, Senhor, meu Deus. Revela a Ele a Tua vontade, revela a Ele a Tua verdade, Pai amado. Que Ele venha entender, Pai Santo, até onde Ele pode ir. Que Ele venha entender o momento do qual Ele deve voltar atrás. Caia por terra toda a arrogância, Senhor, toda a dureza de coração, caia por terra no nome de Jesus. Que Teu povo, ó Pai amado, imite o Teu Salvador, o nosso Salvador, que mesmo morrendo em morte de cruz, ainda intercedeu por aqueles que o alvejavam, Senhor. Dá-nos um coração manso, Senhor, ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Arranca desse coração, arranca desta vida todo o embaraço, todo o tropeço, tudo aquilo que retarda o teu agir, tudo aquilo que retarda o teu trabalhar, tudo aquilo que retarda a tua bênção sobre esta vida, seja desfeito no poder do nome de Jesus. Quebra as amarras, tira os tampões dos seus ouvidos, que a tua palavra penetre no mais profundo do teu ser, trazendo libertação, Pai amado, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Pare de protelar a bênção de Deus sobre a tua vida. Pare de protelar o agir de Deus em meio à tua casa, em meio ao teu ministério. Muda teu pensamento, muda teu coração, tem atitude de homem de Deus, atitude de mulher de Deus.
Só assim o nome do Senhor será exaltado na tua vida. Só assim o nome do Senhor será exaltado no teu ministério. Só assim o nome do Senhor será exaltado em meio à tua casa. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém.